Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha canal que é fruto do amor proibido de 3 pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, a 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também, lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo para vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio, manda o Pix. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-viados. Nós estamos aqui mais uma vez com Dona Rita, com o vídeo novo dela, Neonazi-Fascismo. Um vídeo, infelizmente, cada vez mais atual, cada vez mais importante. Por quê? Porque as baratas não param de sair do esgoto, tá? Infelizmente a real é essa. O fascismo foi varrido a primeira vez e assim, como disseram os russos, nós livramos a Europa do fascismo, eles jamais vão nos perdoar. E olha só quem voltou, não é verdade, Dona Rita, Gui, seu gostoso? Podemos ir? E quem é você? Ok, Dona Rita, podemos ir? E quem é você para se dirigir a mim, pessoa de um grupo racial que o meu grupo considera inferior? Como assim, Dona Rita? Você calha a boca, pessoa cuja expressão de gênero desafia o controle total de corpos do meu grupo sobre o seu. Mas, Dona... Calha a boca que eu não te perguntei nada, pessoa defeituosa que o meu grupo considera inválida, incapaz e uma aberração. Finalmente fomos representados aqui. Todo mundo tá se sentindo representado no chat? Tá? Todo mundo tá se sentindo representado no chat porque eles odeiam todos nós, tá? Todos nós. Todos nós. Tá? Então aqui, levante a mão, PCDs do chat, né? Levante a mão, povo do Vale, povo divertido, tá? Levante a mão se todo mundo for verde, mas você for verde um pouquinho mais escuro, tá? Porque eles nos odeiam a nós todos. Bem-vindos ao novo momento histórico. Que edição, meu irmão. Eu vou até ver isso de novo, cara. Eu vou até ver isso de novo. Deixa eu voltar 10 segundos aqui. Incapaz de uma aberração. Bem-vindos ao novo momento histórico. É isso. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela e do mundo, o tema do vídeo de hoje é... De novo essa merda. Bem-vindos ao nazifascismo. E assim, eu não sei. A não ser que você esteja trancada num sítio, isolada da civilização humana. Que inveja da Jute. Que inveja da Jaute. Tá? Que inveja. Plantando sua própria comida e fazendo yoga, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo para você me mandar um convite. Tô brincando. Você sabe que a gente tá passando pelo nazifascismo outra vez. Um secretário de Estado dos Estados Unidos, nomeado pelo atual presidente, acabou de fazer uma saudação nazista na cerimônia de posse. Fica tranquilo que ele depois foi lá e fez outra de novo. Pro pessoal da extrema-direita da Alemanha, pro Alternative für Deutschland, né, o AfD, Alternative für Deutschland, né, e fez de novo. Mas é só ele? Não. Tem um bando desses tecnobros malucos que são extremistas bizarros dentro do governo, e os que não estão dentro do governo estão basicamente apoiando o governo ou
comandando os que estão no governo, tá? Eu vou trazer um vídeo para vocês, cara, que eu tenho que colocar, eu tenho que traduzir ele para o português, tá? E eu vou fazer isso o mais brevemente que eu tiver humanamente tempo para fazê-lo, e aí nós vamos falar especificamente disso nos Estados Unidos, que eu acho que ela vai falar mais do que só dos Estados Unidos nesse vídeo. Acabou aí? Não acabou aí. Esse mesmo secretário, que é um dos maiores bilionários do país, também fez uma conferência com o Partido Neonazista Alemão. Aonde ele também fez uma saudação bem estranha. Vou tentar tratar disso com vocês no vídeo. E tem setores da mídia falando que o que ele fez foi uma saudação romana. Ô bicho, assim, cara, a gente tem, né, milhões de exemplos do passado, a gente tem jornais da comunidade judaica que falavam, o Hitler não é tão ruim assim. O Hitler tá falando isso, ele tá brincando, ele não vai fazer isso. Saca? E agora, novamente, né, a mídia se questionando, não, mas espera aí, não foi bem isso. Cara, sabe o que foi o melhor exemplo disso, de todos? O Easy Nobre. O Easy Nobre chegou e falou, porra, não sei o que absurdo, o cara meteu uma saudação nazista na posse. Aí chega um cara, um bonitão, e fala assim, não, foi apenas uma saudação romana. Aí o Easy vira pro cara e fala, R$500 no Pix na tua conta agora, tira uma foto sua fazendo a saudação romana e coloca eu, fulano de tal, coloca seu nome todo, CPF tal, residente no lugar tal, apoio saudações romanas. Aí o cara, kkkkkk, não tenho dinheiro para advogado e apagou o que ele tinha escrito. Você tá vendo o tanto que é uma saudação romana? Saca? Você tá vendo o tanto que é uma saudação romana? Você quer ver como é que é uma saudação romana? Vira pro cara e fala assim, vai pra frente de uma passeata cheio de maluco de camisa vermelha de comunista, vai pra frente de uma organização antifascista e faça uma saudação romana lá na frente. Grite, ei, antifascistas, comunistas, vim aqui defender a liberdade de expressão da saudação romana. Faz! Vai lá! De modos que, pra mim, já deu. Eu vou levantar, vou embora. Você quer um café? Porque o último que sair apaga a luz. Só que a gente que escolhe o lado do socialismo tem que lutar enquanto tiver tempo de lutar, né? Organizar enquanto tiver tempo de organizar, porque tem uma frase que eu amo, que é mais ou menos assim. Eu vou falar a frase que ela ama, porque eu sei qual frase que ela vai falar, porque é a mesma frase que eu vou falar. Essa frase é do Olavo Bilac. O Olavo Bilac vira, tá, pro Ataúfo Alves e pergunta, Ataúfo, qual que é a diferença da grávida, do poste e do bambu? Ataúfo pensa assim, tal, e fala, não sei. Ele falou, a grávida dá a luz por baixo, o poste dá a luz por cima. E o Ataúfo ficou pensando ali e falou, mas Olavo Bilac, e o bambu? O Olavo Bilac virou e falou, e enquanto tiver bambu, tem flecha, filho da puta. Deu um murro no Ataúfo Alves e cantou a Internacional. Foi lindo, foi lindo. Eu tava lá, tá? Eu era o bambu, tá? Vamos ver o que ela vai falar. Todo fim de mundo é uma revolução se você sobreviveu o suficiente. Então quem sabe, né? Mas bora lá. O que eu vou tentar fazer com vocês hoje no vídeo? É falar um pouco dessa quadra histórica, na qual a gente para de ter gestos, apitos de cachorro, e começa a ter o carro da pamonha passando na sua rua. Alô, alô, fascismo a R$2. Então, agora que a gente não tem mais pessoas fazendo white power. Lembrando, né, gente, que a janela de Overton virou o Goltz de Overton. O pessoal foi forçando, abrindo. E aí tudo passava, gente. Quantos anos que o Monark passou toda semana vendo até onde que ele conseguia ir. E não é só o Monark aqui. Nos Estados Unidos tem o Joe Rogan, que é um Monark dobrado e melhorado. Saca, velho? Literalmente, velho. Desde o momento em que a União Soviética destruiu o fascismo vem se reconstruindo com o abraço, o auxílio e a ajuda do liberalismo. A social-democracia antessala.
enquanto são filmadas. Agora que a gente não tem mais pessoas tomando copos de leite, né, sobre a superioridade racial de pessoas brancas comparadas a pessoas negras, o signo do copo do leite era porque Ela vai explicar. populações racialmente inferiorizadas no processo político não tinham acesso a laticínios e derivados. Eu já ouvi uma outra explicação que o copo de leite viria do White Power americano, do movimento White Power americano, lá de trás, por causa da dificuldade de populações negras que eram muito intolerantes à lactose também. Já ouvi falar da questão da intolerância também. Não sei qual dos dois é o correto, tá? Já ouvi essas duas explicações. Eu só queria contar isso pra vocês por motivos de eu já ouvi duas explicações diferentes. Eu não fui atrás disso, eu não sabia que isso ia acontecer aqui agora, né? Então, eu tô colocando as duas na mesa, tá? De formas que, tá? Fica as duas na mesa. Eita, caralho. Leite causava nelas diarreia, enquanto as pessoas de classe média alta, que Aí, ó, é a magicamente intolerância. eram sempre brancas no Ocidente, É a mesma poderiam continuar consumindo laticínios pro resto da vida sem que elas tivessem diarreia. O copo de leite, esse signo da superioridade racial, o símbolo do poder branco, do white power, e uma série de coisas que a gente tem visto acontecer, agora não acontecem mais de forma velada, mas deliberada, né? Isso que o Elon Musk fez nas últimas semanas é um marco de um novo momento cultural do Ocidente. Nós estamos vivendo declaradamente um momento nazifascista, né? Se você tiver 2 neurônios e vontade de olhar para a realidade, senão você continua com os setores da mídia chamando isso de uma saudação romana. E aí eu vou colocar aqui 5 segundos de um historiador de Roma falando que não. Che isso non è una saudação romana, isso è una saudação nazista. Musk non ha fatto nessun saluto romano. Questa roba qua è un saluto fascista, un saluto nazista. O que eu vou tentar fazer com você no vídeo de hoje, então, é te falar um pouco desse momento, voltar... E assim, né, gente, se ele estivesse fazendo uma saudação romana, é porque o reino de Roma é chamado pelos nazistas de Reich, então eles seriam o terceiro grande reino. Vocês pegaram para onde que isso vai? Né? Ah, tá. Para o fascismo histórico, uma revisita dele, né? O que ela pode nos dizer sobre o nosso momento de agora, falar um pouco sobre a criação, né, desses inimigos comuns, as alianças do nazifascismo histórico e presente com o grande capital, e tentar concluir o vídeo com caminhos de enfrentamento e combate, porque agora é isso, moçada, né? A gente passou os últimos sei lá quantos anos falando organize-se politicamente e lendo nos comentários. Que isso, por exemplo? E aí não sei. Para eu descobrir que horas você faz suas refeições e colocar cianureto na sua comida, porque assim, você usa o Google para achar tanta coisa, né? Tanto fetiche que você pesquisa em site pornô. Você jura que você nunca... Como se organizar política... Você nunca procurou a UP. Você não sabe o que é o PCBR. Você não conhece o PSTU. Você não conhece nenhum movimento social. Você nunca foi falar com a galera do MST. Enfim. E aí... é chegada essa hora, né, moçada? De que ou a gente vai combater ou a gente vai perecer. E aí vou tentar fazer uma abordagem rápida sobre isso no vídeo. Parte 1 é que o fascismo não pode ser vencido eleitoralmente. A gente também fala isso desde a experiência do fascismo. Nossa, cara, é literalmente isso, né? Quantas mil vezes vocês me viram falando isso aqui? Quantas mil vezes vocês viram ela? Vocês viram o Johnny, vocês viram o Ian, vocês viram qualquer um? O tempo inteiro, desde sim. E antes de ter a gente aqui, tava os outros comunistas falando na rua. Do nazismo histórico. A noção de que a democracia liberal burguesa seria capaz... é um absurdo. Porque
a democracia liberal burguesa que produz o fascismo, o nazifascismo. É o fato de que a gente tem sistemas que lidam com a massa trabalhadora, com a classe trabalhadora, de qualquer forma, que não taxam grandes riquezas, que não se preocupam em fazer políticas redistributivas, que não se preocupam em aumentar e melhorar os acessos de vida para a classe que tudo produz, mais hora, menos hora, essa classe vai se fascistizar por ódio. Ouviram? Bonitinho, que a gente fala o tempo inteiro. É por isso que o pessoal fala, o Stalin fala depois todo mundo dele, né? A social-democracia antessala do fascismo. Por quê? Porque ao tentar servir dois senhores antagônicos, ela engana um deles. Qual? O povo. E aí cada vez mais se concilia cada vez mais, a pauta é cada vez mínima, até ser pauta nenhuma. E aí as pessoas estão sedentas por mudança e chega o cara e fala assim, olha, tem uma mudança aqui. Quanto menos acesso ela tem às cadeiras de sociologia, filosofia, pensamento crítico, cada vez que a gente dilapida mais a educação, mais difícil é que essa classe não caia em fake news, não seja facilmente manipulada, não possa ter um discurso dourado e reluzente que não tem nenhum colamento com a realidade, mas que seduza essa classe. E que quando chega no poder vai governar para quem? Para uma elite minúscula. Quanto mais desgraçada essa classe tá, mais fácil é manipulá-la religiosamente. Mais fácil é oferecer uma saída mística religiosa de um Deus Salvador. Né, que só... Cara, esse bagulho dessa IA de abraçar Jesus é muito bizarro, velho. Quer que você continue pobre, dando dízimo e sendo explorado. Então, o que eu tô te dizendo? O fascismo não pode ser vencido eleitoralmente, porque é o fenômeno da democracia liberal burguesa que prepara a cama para que ele durma bem tranquilo. Vou tentar concretamente falar sobre isso, que é o seguinte. Quando após o primeiro mandato do Trump, todos os absurdos que foram cometidos, o Trump termina o mandato com uma derrota eleitoral que causa um ataque e uma invasão ao Capitólio, que hordas de pessoas radicalizadas para a extrema-direita atacam o Capitólio. Lembrando, né, que o Trump, o mandatário disso, pagou por isso como? Não pagou. Trump tinha vários processos? Tinha. Vai ficar inelegível? Não ficou. Vocês entendem, gente? Que uma coisa é a lei juspositivista, que fala uma coisa assim, se fizer o crime tal, acontece coisa tal. Outra coisa é a prática material. A gente teria que ter tido uma intervenção da democracia nesse momento. Só que também é ingenuidade acreditar que a democracia liberal burguesa, que beneficia os podres de ricos, vai intervir para parar o regime que historicamente dá as mãos para os podres de ricos. O regime que mais beneficia os podres de ricos, né? Dá uma olhada no Milei, dá uma olhada no Orbán, dá uma olhada no Bolsonaro, dá uma olhada no Duterte, dá uma olhada no Trump, dá uma olhada em qualquer um. Quem que esses caras mais beneficiaram? Né? O maior capitalista do início do século passado, né, o Henry Ford, ele admirava o Hitler e vice. Não apenas, né? Não apenas admirava o Hitler e vice-versa, a gente já fez vídeo aqui sobre o Ford, né, sobre quem que era esse crápula, né? Então assim, né, o único estadunidense a ser citado no Mein Kampf, o único a ter a condecoração. O Ford usou sua grana para espalhar propaganda antissemita nos Estados Unidos inteiro, num fluxo, gente, que é transatlântico, tá? Num fluxo que é transatlântico. Lothrop Stoddard foi quem criou o termo Underman, que vira Untermensch. Lothrop Stoddard, americano, foi conselheiro de 3 presidentes diferentes, grande dragão da Ku Klux Klan.
vice-versa. Agora, os maiores capitalistas que temos, então se você for pegar o Vale do Silício, se você for pegar os tech bros, né, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, eles estão todos do lado do Trump. Acreditar que ainda... Não só eles, pode pegar vários outros e vão estar todos investidíssimos dentro da campanha trumpista. Inclusive foram eles que fizeram o J.D. Vance, né? O vice do Trump é o J.D. Vance por causa da pressão de lobby desses caras do Vale do Silício que investiram massivamente, tá? O J.D. Vance, por sua vez, é grande fã do Curtis Yarvis. O Curtis Yarvis é o cara que, por exemplo, tornou popular o termo Red Pill. Você imagina o que vem do Yarvis por aí. Do Yarvis eu não vou falar agora não, porque vai ter um vídeo que vai falar muito dele. Institucionalidade vai barra... Meu anjo, né? E Papai Noel, você acredita? Nossa, quanta sabedoria tem no olhar desse senhorzinho, né? Deve ser uma pessoa muito bem informada. Olá, Fernanda, boa tarde, tudo bem com você? Já fiz o Pix, espero que ajude. E ó, vamos trazer esse Oscar pra casa, hein? Mas voltando, à medida que a gente não tem uma intervenção lá, e aí se eu tô falando disso e você tá pensando Brasília sendo invadida, ataque terrorista, atentado com bomba, tentativa de explosão de um caminhão. Se eu tô falando isso, você tá vendo, o Trump acabou de anistiar as pessoas que estavam envolvidas no ataque ao Capitólio. Não só elas, né? A pedido dos Tech Bros, ele também anistiou o cara do The Great Silk Road, que era basicamente o paraíso de venda de droga, de venda de assassino de aluguel e tudo mais que você imaginar na Deep Web. Tá? Esse cara foi preso. Esse cara, os libertários americanos são apaixonados com esse cara. E o Trump anistiou ele. Bolsonaro pedindo anistia aqui. O Trump não foi preso e declarou que ele estava sendo politicamente perseguido. E o Bolsonaro já foi? Não foi, né? Nossa, que curioso. O que acontece lá? Não, não é, né, gente? É só você querer fazer a leitura concreta da situação concreta. Mas voltando, bora lá. À medida que, então, isso que chamamos de democracia liberal burguesa não tem os instrumentos para parar a barbárie do capital, para evitar que a população se revolte, o nazifascismo é um freio de emergência. Eu vou tentar tratar sobre isso de forma mais detida. Mas aqui eu estou te dizendo, não existe vitória eleitoral sobre o nazifascismo. Mas o Biden não venceu o Trump? E aí o que aconteceu depois? Mas a Frente Ampla não conseguiu parar o Berlusconi na Itália. Aqui no Brasil, dá as mãos pro Alckmin. Não parou o fascismo? E aí não sei, eu vou deixar você tentar adivinhar se parou ou não. Mas assim, não precisa também adivinhar da sua cabeça. Você pode pegar o número de pessoas LGBT sendo assassinadas, você pode pegar a letalidade da polícia. Lembrando, né, que o bolsonarismo não precisa do Bolsonaro para viver, o fascismo não precisou do Mussolini, o nazismo não precisa do Hitler, né? E quem que é o governador do estado de São Paulo mesmo? Ele é ligado com o que mesmo? Ah, tá. E a gente, porventura, tá vendo um governo que cada vez mais avança nas pautas populares e a presença massiva das pessoas na rua e uma organização dessas pessoas, né, uma crítica feroz ao que foi a ditadura. É isso que nós estamos vendo? Você pode pegar o grau de satisfação da classe trabalhadora com a democracia liberal burguesa. Você pode pegar o índice de aprovação do governo Lula 3 e aí descobrir se é possível derrotar eleitoralmente com um programa das elites o nazifascismo. Eu vou tentar então caminhar para essa outra coisa que seria assim, o nazifascismo, ele é um fenômeno histórico que está ligado a um carrinho de rolemã sem freio descendo uma ladeira. Para impedir a derrocada de um império, puxa-se esse freio de mão. Você está vendo que a hegemonia estadunidense está acabando, né? Você está vendo os BRICS discutirem se a moeda que vai ser usada para acordos e negociações vai continuar sendo o dólar.
Mais do que isso, né? As novas tecnologias militares que foram demonstradas, por exemplo, na guerra da Ucrânia, já fizeram os Estados Unidos ficar com o cu na mão. A gente tem um rio de relatório americano aberto falando, a gente não para esse míssil, a gente não para esse pulso eletromagnético. Né? Na economia, a gente não precisa dizer que a China já ganhou. Né? Isso aqui tá tácito. Entende? O que os caras vão fazer? Vocês já viram algum império terminar e falar assim, não, né, foi bom enquanto durou, o melhor banheiro é o do segundo subsolo, tá aqui a chave, leva tudo. Não, os caras vão cair lutando, porra. Você tá vendo a China ter se tornado, depois da sua revolução comunista, em meio século, a segunda economia do planeta. Nossa. Sendo que, né, a gente sabe que vai ser a primeira em algum tempo, e que dependendo do tipo de número que você for olhar, dependendo da taxa nominal que você for olhar, já é. Engraçado, a única outra vez que isso aconteceu foi a União Soviética. Olha! E o terceiro maior crescimento de um país nesse período foi o do Vietnã. Deve ter alguma coisa em comum. Deve ter alguma coisa em comum entre os três. Eu não saberia dizer. Menina, parece que quando tem uma revolução socialista num território grande o suficiente para não sofrer um embargo econômico e passar fome pro resto da vida, tipo Cuba, parece que a hegemonia da centralidade do sistema capitalista é colocada em xeque. Que loucura! Parece que uma economia planificada funciona melhor do que uma economia ao Deus dará. Louco pensar isso. Parece que, mesmo com pouco dinheiro, se as pessoas têm acesso garantido à saúde, habitação, comida, trabalho, elas curtem. Né? Nunca surgiu um fenômeno de soviéticos high stakes vivendo seus ladas, né? À medida que a gente tá vendo tudo ruir, todo mundo sabe que tá tudo ruindo. Eu vou tentar pegar 3 coisas para dizer disso. O primeiro é a noção de que esse modelo civilizacional chegou ao fim. A crise climática nos traz uma cartinha de Hogwarts. Bem-vinda ao fim do mundo. Agora, esse mês, janeiro, a gente teve os 9 dias de temperatura recorde do planeta Terra. E 2024, saíram os dados, foi o ano mais quente de todos os tempos que a gente tem dados. Até agora. Até agora. Fique tranquilo, Bart. Essa é a pior semana da sua vida até agora. Seguidos. Teve os incêndios na Califórnia, o último vídeo foi sobre isso. Teve Balneário Camboriú submersa. Teve São Paulo submersa. Tem o gelo derretendo no Polo Norte e as economias capitalistas falando: Eba, novas rotas de comércio. Tem a disputa da Groenlândia, agora que o gelo vai derreter e vai... Além disso, vai ter a tentativa de tomada do Panamá, já tem a ideia de transformar Gaza num resort. ser povoável aquele território. Tem flor crescendo, flor crescendo em território onde tinha calota polar. Então, esse é o ponto 1. E aí fica tranquilo, porque na hora que derrete o gelo, não vai derreter só o gelo, tá? Vão trazer vírus malucos que estavam congelados há milênios, tá? Mais uma vez, né? Nossa, nós somos a geração que viveu a pandemia do século. Talvez nós vivamos uma segunda. E a gente está vendo isso acontecer. O nosso ponto 2 seria dizer do crescimento das desigualdades. A gente precisa avisar as pessoas sempre, né? Porque existe um véu ideológico que vai alterando a nossa capacidade de perceber a realidade. A gente precisa avisar as pessoas o seguinte, ó. Nos Estados Unidos, uma dúzia de ovos está quase custando $9. E você sabe por que está custando quase $9? Porque está tendo uma epidemia de gripe aviária. Quando tem uma epidemia de gripe aviária no Brasil, no local onde é encontrada a gripe aviária, aquele lugar é forçado a sacrificar todos os frangos, tá? Para evitar o espalhamento.
Lá a gente tem basicamente um oligopólio de produção de ovos, são 2 ou 3 grandes produtores, e eles falaram assim, não. Se a gente sacrificar, nós vamos receber muita grana, mas se a gente não sacrificar e sacrificar um pedaço, a gente vai receber muita grana de indenização do Estado e ainda vai vender. Então eles estão fazendo isso, eles estão explorando uma epidemia de gripe aviária para entupir o rabo de dinheiro ao custo de quem? Ao custo de gente pobre, tá? Ao custo de gente pobre. Você consegue imaginar o que seria, de repente, pagar R$54 numa dúzia de ovos? Como pode estar comida tão... Verdade, o Átila fez um vídeo ótimo disso, o Átila fez um vídeo curto disso, que é ótimo, fez um shorts ou uma coisa assim no Instagram, tá? Vejam. Cara, se o número de bilionários no planeta não para de aumentar... Então calma, não é que a riqueza tá né? Não tá faltando riqueza, não tá faltando o ovo, não tá... O que está acontecendo? A riqueza não está sendo distribuída. As pessoas não estão podendo acessar o fruto do seu trabalho. Nós estamos trabalhando incessantemente sem parar. A gente está produzindo incessantemente sem parar. E a gente não está tendo acesso a nada do que a gente produz. E nem a tempo livre. Então, é importante salientar esse crescimento das desigualdades. O momento histórico onde a gente tem mais riqueza, mais bilionário, também é um momento histórico em que a gente tem mais pessoas vivendo abaixo do nível da linha da pobreza. Segundo o relatório da Oxfam de 2020. Calma. Antes do relatório da Oxfam. Se a gente pega uma série histórica do que era pago ao trabalhador e do lucro, o lucro vinha acima do que era pago ao trabalhador, mas não tão acima, assim, era muito acima, mas não tanto igual é hoje. Até mais ou menos 1970. Quando dá 73, 74, ele descola. E depois que descolou, meu filho, nunca mais. Tá? Então essa série histórica vinha, né, as duas coisas assim, e aí fez assim. E aí uma sobe assim, e a outra continua cá embaixo. A gente tem 44% da população mundial. Você está entendendo que é quase a metade do planeta? Então, quase a metade do planeta está vivendo abaixo da linha da pobreza. Em compensação, o 1% mais rico do planeta detém 45% da riqueza total. Está entendendo que quase a metade da riqueza do planeta pertence a 1% da democracia liberal burguesa. Você só precisa ser avisado disso. Nunca vivemos democracias. Porque um sistema no qual você tem um emprego em tempo integral e não consegue viver, comer e descansar, não é uma democracia, né, meu anjo? Tio trabalhou de manhã, tio tá fazendo a live aqui à tarde, tio vai trabalhar de madrugada e de noite, atendendo o voo dos refugiados. Bem-vindos ao pesadelo da realidade, onde todos somos o pai do Július. O pai do Chris. Saca? Literalmente, quem é o pai do Chris? Sim. Nós todos somos. Todos nós somos. Outra coisa. Se você somar a riqueza do Elon Musk, do Jeff Bezos e do Mark Zuckerberg, dá 1.240 bilhões. Nosso cerebrinho, tem dificuldade demais. Esquilinho que comia frutinha e descansava de conchinha, não consegue conceber do que a tia Rita tá falando. E aí eu te fiz o favor de uma conta muito simples, que seria o seguinte. Você junta esses 3 caras, eles vão gastar, cada um deles, $1 milhão por dia. Sabe quantos anos vai levar até que o dinheiro deles acabe? Eles nunca mais ganharão um tostão. Eles só vão gastar $1 milhão por dia. Não sei como, né? Como que você gasta R$1 milhão por dia? No dia seguinte você vai comprar mais o quê? E no dia seguinte... Mas beleza. Eles levariam 3.407 anos para terminar. E tem gente que é fã de bilionário. Meu anjo, se você conhece um fã de bilionário, leva essa pessoa para um CAPES. Que ela tá precisando de ajuda séria. 4 tapas na cara, senta ela numa cadeira, banho de água fria e fala, meu anjo, em que momento você achou que 3 sujeitos cujas riquezas podem ser gastas $1 milhão por dia e eles só vão ficar pobres daqui a 122 gerações?
Mano, saca, cara? Assim, não tem como mostrar mais o quão absurdo a coisa é, saca? Não tem como. Não tem como. Tem várias contas. Ah, se eu ganhar 5 mil por dia desde o descobrimento. Não tinha. Ah, se eu gastar R$1 por segundo, quantos segundos eu gasto para gastar R$1 bilhão? 1 bilhão. Lembrando que os caras têm 1 trilhão e tanto de dólar. 30 e tantos anos. Não adianta, cara. Não adianta. Entende? É por isso que nós oramos a São Luís de Mangione. Eles vão ter filhos, os filhos vão ter filhos, e os filhos vão... 122 vezes até que esse dinheiro acabe. E tem gente que é fã de bilionário. A sua vida tá como, meu anjo? Quanto tempo você consegue durar sem trabalho? E você é fã de bilionário? Será que tem alguma coisa errada? Não sei, vou deixar para você chegar na conclusão sozinha. O terceiro é o crescimento dos discursos e das práticas de ódio. Então eu posso te dar isso de muitos jeitos. No vídeo passado eu falei, a gente tem um maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. Mas posso te contar da perseguição de minorias, né? Os dados da ANTRA, o dossiê da ANTRA acabou de sair. O Brasil lidera pelo 16º ano seguido a lista de países onde mais pessoas LGBT são assassinadas, em especial pessoas trans. Lembrando que o Brasil também lidera a lista de procura por pornografia trans, tá? O mesmo cidadão de bem que vai lá e mata é o cara que tem a amante trans e tá orando no púlpito da Igreja da Lagoinha. Em especial pessoas trans negras. Então, você pode olhar para isso, ou você pode ir atrás dos cientistas atômicos do planeta, que desde os anos 40, final dos anos 40, tem o relógio do apocalipse, que diz quão próximo estaríamos se 24 horas fosse o nosso limite. Quão próximos estaríamos da meia-noite, ou seja, do apocalipse mundial causado por guerra nuclear. Eles acabaram de atualizar. Hoje, eu estou gravando hoje, dia 28 de janeiro. Sabe quão próximos estamos? Falta o quê? 89 segundos. Oh, que... 89 seconds to midnight. This is the closest the world has ever been to midnight. We set the clock closer to midnight because we do not see sufficient positive progress on the global challenges we face. Bacana, né? Tá tranquilo. Você consegue perceber, e todo mundo capaz de juntar Lé com Cré consegue perceber. Então, o que eu preciso te dizer? Na antropologia, a gente tem um conceito chamado hipernormalização. Ele apareceu pela primeira vez em 2005, né, no trabalho de um professor russo, o Alexei Yurchak, que escreveu um livro chamado Tudo Era Para Sempre, então não era mais. A última geração da União Soviética. Ele vai analisar, nesse livro, como antropólogo, a vida das populações soviéticas, a partir ali dos anos 50, mas em especial nos 70 e 80. Quando o regime está... Porra, Kleber, não podia concordar mais, cara. Não olhe pra cima na veia. Não olhe pra cima a cada dia que passa, deixa de ser um filme e vira um documentário, né? É um documentário. Tá? Isso aqui não é filme, não. Isso aqui não é filme, não. Tá? Isso é documentário. Para ruir, e nos anos 80 vai ficando cada vez mais aparente que o regime vai ruir. Só que nada na vida das pessoas mudava. Elas estavam trabalhando do mesmo jeito, vivendo do mesmo... E aí ele chama esse fenômeno de hipernormalização. Depois tem um cineasta britânico, o Adam Curtis, que fez um documentário em 2016 falando sobre o neoliberalismo. Como à medida que o neoliberalismo avançava e as nossas vidas sociais iam sendo destruídas, a gente continuava trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Hipernormalização é o nome desse fenômeno que é percebido por nós como um grande desterramento. Então a gente começa a passar mal, a gente tem crise de ansiedade, porque nada em você está desligado da captação de tudo. Né, a gente não tem só 5 sentidos, né? A gente tem interocepção, a gente tem propriocepção.
E a gente nota que cada vez mais as coisas funcionam cada vez menos. Né? Por quê? Que nós todos estamos aí entupidos de remédio psiquiátrico, todo fudido da cabeça, doido, né? Por quê? Porque a gente não vive mais uma vida humana. Uma vida desalienada, uma vida social. Não, não. A gente trabalha, se preocupa, trabalha, paga boleto, trabalha, morre, compra. É isso. Saca? É isso. E aí muitas vezes a pessoa não consegue perceber o quê? Ela sabe que tem algo de errado. Algo de errado. Porra, tem algo de errado, eu sinto incômodo, eu tenho um burnout, eu tenho não sei o quê. Meu irmão, pensa na vida de todos nós, né? Acorda aí, cuida de menino, aí resolve 200 coisas em casa, aí trabalha, aí vai, aí trabalha mais, aí à noite vai, resolve mais coisas, trabalha e tal. Você descansa. Que lazer que você tem? Você tem como consumir as coisas? Você tem como estar numa casa legal? Fazer... Não tem. Não tem. É indo, 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 indo. Você tá vendo, você tá sentindo, você tá olhando. É como tá num trem que você já viu que descarrilhou e o trem continua. É como tá vendo um abismo e continuar acelerando um carro. E, ao mesmo tempo que quem está no poder precisa de mais tempo para fazer seus acordos, para não sofrer tanto com a mudança da coisa. Então, é isso que a gente está vivendo, né? Os bilionários do mundo estão nos fazendo trabalhar até a última gota de suor enquanto eles estão construindo bunkers para uma possível guerra nuclear. E a gente está sabendo disso e está lá batendo cartão. Não apenas construindo bunkers, mas levando adiante uma possível guerra nuclear. Porque eles estão cada dia mais presentes na política do mundo inteiro. Lembra do Trump, quando teve o golpe na Bolívia, o Trump, o Musk, no golpe na Bolívia, celebrando, falando, a gente dá quantos golpes aonde a gente quiser. Olha as doações massivas, olha quem que está dentro do governo Trump 2. Olha a aproximação que está sendo feita com Alternative für Deutschland. Olha a grana que veio de fora para eleger gente no mundo inteiro. Duterte, Orbán, Bolsonaro, Milei. Vocês acham que é por um acaso, assim? O dinheiro nasceu na árvore? Eu tô aqui fazendo vídeo dando aula de graça para você se organizar politicamente. Se você não fizer isso, meu anjo, agora, nessa hora, se você não for procurar os partidos de esquerda radical, os movimentos sociais de vasta maioria no país, se você não for integrar a luta agora, eu não sei mais o que eu te falo. Porque o canal tem 10 anos. Esse ano faz 10 anos que eu tô te falando a mesma coisa todo vídeo. Então, essa nossa sensação de fim de mundo tem também a ver com o fim de um modo de vida e de um modelo de hegemonia. À medida que os Estados Unidos, o Ocidente, está sendo finalmente colocado em xeque e que parece ter outra coisa sendo colocada, né, como outra possibilidade de... Então, a China, os BRICS... Não sei, também vale eu te contar, não sei se você foi impactado por isso nas redes sociais, mas estadunidenses, quando o TikTok foi banido, né, por algumas horas no seu país, eles instalaram a rede social chinesa. Maravilhoso. Isso é uma das coisas mais deliciosamente irônicas que podia ter acontecido. Eu fiz um vídeo sobre o Red Note com um mordente, tá? Uma pegada muito leve, trocando ideia, muito humor, mas falando sério também. Vejam. Como se fosse o TikTok chinês. E aí eles descobriram que não tinha ninguém comendo cachorro, que não tinha ninguém no gulag, que não tinha ninguém morando na rua, que não tinha ninguém com uma dívida de $500 mil da sua moeda para ir para a faculdade, que não tinha ninguém numa cidade toda cinza com a água caudalosa cor de chumbo. Eles descobriram que a China era uma narrativa estadunidense. E aí os chineses foram super gentis, acolheram os caras, mostraram as receitas e tal. E os caras começaram a falar assim, peraí, vocês comem? Peraí, vocês têm casa? Caralho, qual que é o tamanho dessa casa? Sua casa é melhor que a minha.
Por quanto que você paga de aluguel? A casa é sua. Sua cidade não é feita de lixo? Não tá todo mundo numa fábrica escrava fazendo iPhone? Essa, Sheila. E descobriram. E aí eles estão horror. Eu vou deixar um vídeo aqui também para vocês verem a revolta dos estadunidenses que entraram nessa rede social. China has public school for college. Guess how much it is? Wrong. $650 American per year. We have been fed so much bullshit. You really need to go and sign up for Red Note. Just go and peruse the site. It's mind-blowing. Historicamente, o nazifascismo ele tem um pouco disso, né? Se a gente pensar o declínio das potências Alemanha e Itália e a sua associação num regime nazifascista, a gente percebe isso. Agora tem essa narrativa declinista dos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo narrativa declinista? Porque o número de bilionários está lá em cima. Porque o número de empregos industriais aumentou com o Biden. Só que existe uma... Ainda tem um outro detalhe, né? Por mais que os empregos tenham aumentado, o que é pago por esses empregos diminuiu, você não consegue se manter com um emprego só e muitas vezes com 2 empregos você não aluga. Tem muita gente nos Estados Unidos que mora num carro, mora numa barraca, mora numa floresta e não tem um emprego, tem 2. Com a crise do subprime, muita gente perdeu a casa. Todo mundo devendo para um caralho. Consegue fazer hipoteca de novo? Não. E não consegue alugar? A narrativa é de que uma loja da Apple é saqueada. E aí isso é expandido para o país como uma grande crise de segurança. Alguns estados têm um número elevado de imigrantes ilegais. E isso vira uma... Indocumentados. Ninguém é ilegal. Tá? Ninguém é ilegal. Não existe ser humano ilegal. O ser humano pode ser indocumentado. Esse é um termo que a gente tem que brigar por ele. Uma crise generalizada. Inclusive com o Trump falando de imigrantes comendo cachorro. E aí, sabe o que acontece? Os fazendeiros tudo do meio oeste foram lá e votaram no Trump. Todos. E agora eles estão desesperados porque o Trump falou que vai mandar os imigrantes embora, que é o que ele prometeu. Porque se mandar os imigrantes embora, quem que vai trabalhar na fazenda, já que 90% da força de trabalho é imigrante? Não tem. Tá? Não tem. Tem muita gente postando vídeo desesperado e tal, porque o Trump agora vai fazer o quê? Vai fazer o que ele falou que ia fazer. Tem muita gente que é imigrante e que agora tá com medo, porque eles estão mandando, não é só imigrante legal não, eles estão pegando galera com green card mandando junto e foda-se. Os valores das coisas exponencialmente altos. E isso vira uma narrativa declinista. Então o império está acabando, façamos algo para salvar o império. Aí que tá. Façamos algo para salvar o império, vem o Trump com a ideia do Make America Great Again, do MAGA. Só que os tech bro que estão por trás, eles estão um pouco se fudendo pra América. O plano dos caras é viver a distopia libertária bizarra de cada país, cada pessoa vai ser um país, saca? É de ter pequenos territóriozinhos, super armado até o dente, onde eles vão ser dono de tudo e vão fazer o que quiser. Esse é o sonho dos caras. Eles estão pouco se fudendo para os Estados Unidos no sentido de o Estado Nacional contemporâneo, Estados Unidos da América. Estão se fudendo para eles. Eles querem terra em qualquer lugar do mundo, querem terra livre, onde não tem regulação, onde eles façam o que eles quiserem. Esse é o rolê. Façamos da América grande outra vez, o slogan do Trump. Então, se... E aí, vocês viram a quantidade já de nacional entreguista que a gente viu com isso? Viu o Nicolas, viu o seu governador agora, pessoal de São Paulo. Olha o nacionalismo desses caras. Os caras, Brasil, a bandeira tá porra nenhuma. Os caras odeiam o Brasil, odeiam tudo que é brasileiro, odeiam a nossa cultura, odeiam o nosso povo, nos odeiam a todos. O sonho desses caras é ser puto em Londres, é ser jardineiro em Miami.
Saca, meu irmão? É um nacional entreguismo. Se tiver uma bandeira brasileira e passar uma bandeira americana atrás, os caras saem correndo. To pledge the allegiance. Saca, velho? E essa é uma das pernas necessárias para erguer o nazifascismo. A outra é uma ameaça para que o ciclo de acumulação do capital se mantenha como está. Historicamente, o que vai produzir o nazifascismo na Europa, essa outra perna, é a Revolução de 17 na Rússia. Era que você tinha uma parte da Europa falando: menina, dá pra guilhotinar eles. Dá pra matar eles. Dá pra ter um país de trabalhador. Dá pra todo mundo virar fazendeiro. E aí, na hora que começa a dar certo, é ainda mais desesperador, porque aí chega o exemplo para os outros trabalhadores. Começa a chegar as notícias. Não, os caras na Rússia tomaram as terras e redividiram as terras nos produtores. Os caras fizeram o quê? Dá pra ter terra pra todo mundo. Dá pra ninguém passar fome, ninguém passar frio, ninguém passar ódio. E aí a Europa vai precisar se defender. Eu jogo Magic. Talvez não dê pra todo mundo não passar ódio. Isso. O nazifascismo é esse freio de emergência. E aí, se a gente faz a tradução, a narrativa declinista a gente consegue ver a ameaça para que o ciclo... Lembrando, gente, que tudo isso é uma continuação do colonialismo. Tá? Quando você vai ver o M. Césaire escrevendo o discurso sobre colonialismo, o que ele vai falar? Qual que é a grande sacada genial do Césaire ali? Que o nazifascismo é a Europa fazendo para dentro da Europa o que ela fazia para fora da Europa, contra o mundo inteiro. Só que a Europa já fazia isso. Sempre existe uma população que é colonizada localmente. Nos Estados Unidos são os negros. Na Grã-Bretanha era a Irlanda. No Império Russo eram os poloneses e qualquer outra etnia que não era grão-russa. Saca? Então, você tem essa colonização interna, você parte para a colonização externa, e depois você volta para a colonização interna. O de acumulação do capital siga de pé está dada por duas coisas. Um é o esgotamento possível do planeta. Então, a crise climática como a estamos vendo. O 2 é um descontentamento generalizado no Ocidente com o que as democracias liberais burguesas foram capazes de produzir. Eu vou deixar um podcast para você ouvir. Com um detalhe, né, que o estado de bem-estar social só existe por causa da Revolução Russa. Só tem a necessidade de se criar um estado de bem-estar social porque o medo de perder a mão fez ceder o dedo e fez ceder o anel. Não esse anel que você está pensando, porque você é impuro, ou um anel do Tolkien. Tá? E a real é que no momento em que não se vê mais uma ameaça vinda de fora, acaba. Neoliberalismo na veia, cada vez menos direito, cada vez mais exploração. Por quê? Porque não tem ameaça vindo de fora, porque não tem mais a União Soviética para ameaçar. Que é do Pauta Pública, que entrevistou o Guilherme Casarões. Ele é o Casarões é ótimo. FGV e cientista político. Lá ele explica bem detidamente, aqui eu vou ampassando. Ele vai mostrando como que da crise de 2008, quando a bolha de especulação imobiliária explode nos Estados Unidos e o crédito vai à lona e o Estado... O Estado entra para salvar quem? Vamos lá, crise de 2008, crise do subprime. As pessoas começam a fazer mais de uma hipoteca sobre as casas, tem muito crédito fácil, começa a comprar outros, não consegue pagar porque o crédito fácil acaba, e aí uma coisa começa a ruir na outra. Aí as pessoas começam a perder as casas, as hipotecas não têm valor nenhum, porque as pessoas não conseguem pagar, os bancos começam a ter prejuízo, as empresas de resseguro começam a ter prejuízo. E os papéis que eram atrelados a essas hipotecas e a esses fundos mobiliários também todos vão ficar vazios, ou seja, tinha papel em cima de papel de dinheiro especulativo nisso. Ah, lindo. Quem que ele vai salvar? As pessoas para não perder as casas e não morar na rua? Não. O Estado entra para salvar os bancos, as grandes seguradoras e resseguradoras. Precisa salvar banco e etc, etc, etc.
deste momento para cá, a gente está vivendo uma crise prolongada na economia globalizada do Ocidente. E isso vai ter impactos em todos os países. Você vai ter uma ascensão de governos populistas em todos os países. Você vai ter o Viktor Orbán sendo eleito. Obrigado, Apolo. Obrigado, Apolo. Você vai ter aqui no Brasil golpe na Dilma, a eleição do Bolsonaro. Você vai ter uma série, né, de efeitos cascata que vão acontecer. E esses efeitos, né, de descontentamento, de desidentificação, eles estão materialmente produzidos, né? Então a condição de vida dessa classe não melhora. Vários vídeos eu falo para vocês, né, os dados sobre os millennium, né, a geração de qual... Eu sou millennium ou sou geração Z? Eu sou tão jovem. Eu acho que eu sou geração alfa. Essas gerações que vieram antes de mim, 2 antes de mim, eu sou alfa, elas não vão ter casa própria. Já tá todo mundo com 40, quase... Eu não, você tá vendo, que eu tô... Máximo 16 você consegue me dar. Mas a galera não vai ter casa própria, a galera não tem mais perspectiva de aposentadoria, a galera não... E isso produz insatisfação. Então existe essa insatisfação material com o que essas democracias foram capazes de produzir, mas que não necessariamente é percebida contra essas democracias. Entende qual que é a, entre aspas, beleza da ideologia? Ela escamotear o alvo do ódio. Por quê? Porque você que não acordou cedo, você que não é high stakes, você que não fez isso e tal, a culpa é sua. A culpa de um problema social é individualizada, o indivíduo é culpado. Mas ela é facilmente manipulável e traduzível numa agonia existencial, que é freada, refreada, remediada com os discursos fáceis de nacionalismo, de religiosidade e de uma identidade cultural. Nesses momentos é muito fácil erguer os inimigos comuns, né? Historicamente você pode pensar como o judeu serve de bode expiatório, agora você pode pensar... E aí vamos lembrar que no começo do comunismo era o quê? Era o judaico-bolchevismo. Marx era judeu, então é tudo judeu. Como as pessoas LGBT servem de bode expiatório. É nesse momento que o populismo triunfa, porque ele oferece essa promessa de retorno a um momento de grandeza, né? Só que esse momento de grandeza, ele não existe. Ele é uma manipulação narrativa para te dizer como... É normalmente o mito fundador que nunca existiu em lugar nenhum nunca. É voltar para um lugar que nunca existiu. Algo era bom. As redes sociais têm sido inundadas de vidinhos que mostram a arquitetura clássica e classicista, né? Então, Ai, como fomos disso para isso? E aí a arquitetura moderna. Bom, primeiro, porque processos revolucionam, porque o socialismo extraiu do capitalismo a sangue, suor e lágrima 13º, férias, direitos para mulheres trabalhadoras, licença maternidade. E enquanto você tinha aqueles prédios maravilhosos do classicismo, onde a classe trabalhadora morava? Quantos banheiros tinha na sua casa? Como era o acesso ao saneamento básico? Então a galera pega prédios maravilhosos do 1800, enquanto a classe trabalhadora não tinha acesso a saneamento básico, vivia no esgoto. A questão é, no século XXI, a classe trabalhadora, na sua grande maioria, continua vivendo no esgoto e sem acesso ao saneamento básico. Então eu estou tentando te mostrar como a gente tem um terreno fértil para que o nazifascismo se reerga entre nós. E não é entre nós, assim, percepção dos socialistas, dos anarquistas e dos comunistas, né, o grupo da esquerda radical. Não, se você pegar uma esquerda, assim, reformista, Thomas Piketty, francês, né, o autor do Capital no século XXI. O Thomas Piketty acabou de escrever um artigo para o Le Monde falando que a democracia estadunidense morreu, que o que a gente está vendo é o nascimento de um sistema declaradamente oligopolista. Olha só, que irônico, né? Thomas Piketty, né, já que nós vamos falar francês, está escrevendo isso em 2025. Andrei Zhdanov
estava escrevendo que isso ia acontecer em 48, do século passado. Tá? Quando você pega o texto clássico do Zhdanov sobre o balanço da Segunda Guerra Mundial, o que ele vai falar ali? Né? Ele vai falar assim, olha que loucura, gente. Grande vencedor é os Estados Unidos, que vai atrelar a Europa para sempre agora a sua economia. Os Estados Unidos não têm aliados, os Estados Unidos têm escravos e a Europa será escravizada pelos Estados Unidos indiretamente, por mais que ela ache que ela continua, agora, né, não. E o máximo que a gente vai ter é essa potência com pequenas, né, aliados, entre muitas aspas, que estão todos escravizados ali, e ela crescendo em cima deles. Que loucura, né? Difícil, né? Lembrar dele sem pensar naquele sorriso, né? É difícil. Onde os magnatas das Big Techs se sentam ao lado do presidente. E a classe trabalhadora tá achando que vai ser bacana. Vou colocar na tela para vocês uma imagem dos deportamentos em massa que estão acontecendo nos Estados Unidos e um latino que foi preso com a camiseta Latinos for Trump. Ele fez campanha e no dia seguinte estava sendo deportado. Mr. President, please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. A gente poderia Mr. President, please don't let Brazil, Estados Unidos become Brazil. May I see some ID, please? Do you have your green card on you right now? Could you hold up for just 1 second? I'm gonna call a friend of mine. It's something like cream. It's icy. E também numa Bacurau Vibes. Obrigado. Bacurau Vibes. Revisita do nazifascismo histórico, apontar similitudes, né? Similaridades entre aquele período e esse período, né? O fato de que o Holocausto, né? A matança na casa dos milhões de judeus. E o Porrasmos, que todo mundo esquece, né? Vamos lembrar do nosso querido Porrasmos aqui, que é o assassinato sistemático dos povos romaníes. Eu tenho tia sobrevivente do Holocausto na França, tia-avó. É ontem no relógio da história. Acabou de fazer 80 anos que os prisioneiros de Auschwitz foram liberados. O Holocausto começou com um processo de deportação em massa do que os alemães chamariam da solução final, que era matar todos os judeus de Europa. Solução final. Que termo? Né? É um termo alemão? Não. Solução final é um termo canadense. Tá? Solução final foi um termo cunhado pelo bonitão, que eu esqueci o nome dele agora, eu tô aqui abrindo para eu pegar exatamente isso aqui para vocês. Tá? Deixa eu achar aqui. Me dá 2 segundos. Do Duncan Campbell Scott. Duncan Campbell Scott. Tá? Lembramos aqui o nome. Lembramos porra nenhuma, né? Eu cacei aqui e achei. Tá? O Duncan Campbell Scott, que os canadenses, durante muito tempo, os liberais tentam fazer ele ser lembrado como um poeta. Tá? É o Sarney dos canadenses. Ele foi presidente daquilo que seria a FUNAI canadense. E ele falou assim, olha só, se não tiver mais nenhum índio vivo, we have come to a final solution. Nós chegamos a uma solução final. Ele, como presidente da FUNAI, a ideia dele é, se matar todo mundo, acabou o problema. Tá? Então, solução final é um termo que não é nazista, originalmente, é canadense. Untermensch, não é alemão, é americano. E no começo do processo de ascensão do Hitler, você tinha judeus que eram favoráveis a ele. Então, obrigado, Apolo. Falamos disso no começo do vídeo. Deve ser há mais ou menos 1h20 atrás. Né, lá e cá. Mas você pode pensar o seguinte. O processo nazifascista, né, de ascensão,
Ele começa, claro, com um cenário de destruição pós-Primeira Guerra Mundial, o declínio dos impérios europeus, Itália e Alemanha em especial, mas em 23 o Hitler ele já tinha sido julgado e culpado, e aí houve uma morosidade do poder judiciário para que ele fosse exemplarmente preso, punido. Quem que era o poder naquela época? A social-democracia alemã. De seus direitos, tarará, tarará. Então, exatamente como está acontecendo aqui agora. E aí, magicamente, em 33, ele dá um golpe. Ele vai virar o Führer, né, o chancelor, o chefe da porra toda. Só que, até que isso acontecesse, ele primeiro se advogou como um perseguido político dos democratas corruptos. Vai ligando aí as imagens de lá e cá. Ele se advogava como a voz do homem simples contra as elites. Lembra de alguém que comia farofa assim, porcalhando, leite condensado num paninho em cima de uma mesa? Então, mas que magicamente estava sempre andando de jet ski. E tem 100 e tantos imóveis, e tem uma fortuna gigante, completamente incondizente com aquilo que ganhou na vida de forma legal como deputado. E os filhos também. Sei lá, só um detalhe, né? O Trump que não paga imposto, o Trump que ganhou as coisas dele dando golpe, fazendo hostile takeover, né? Só detalhes. Mas que o filho jantava com sheiks magnatas árabes. Então, um homem simples contra as elites. Eu ainda consigo entender lá, nos anos 20 de lá, a galera caiu nessa porque não tinha internet. Mas agora você, marmanjo desse tamanho, uns peitão de silicone que você pôs, acreditando nisso, gente. Voltando. E o Hitler e seu grupelho, né, sua bandalha, eles lutavam contra uma degeneração moral da Alemanha. E aí você pode pensar o queer museu, você pode pensar a ideologia de gênero, você pode pensar a mamadeira de piró. Não é curioso a cruzada contra pessoas trans que a gente vive, sendo que pessoas trans são menos de 1% da população do planeta? Então, o Donald Trump, no discurso de posse, fala: a partir de agora, nos Estados Unidos, só existem 2 gêneros, macho e fêmea. E aí, Milley também já foi nessa. A galera das humanidades está falando: não, calma, gênero, macho e fêmea, não, isso é biologia. Mas enfim, agora só existem 2 gêneros e que são dados na concepção. E aí, a estupidez é tamanha que na concepção todo ser humano é fêmea. O órgão sexual masculino, nem acho que isso existe. Existe um órgão sexual que a gente decidiu chamar de, mas enfim. O órgão sexual masculino, ele se forma ali pela 6ª semana de gestação. Na concepção, todos somos fêmeas. Então, a partir dela, né? Se gênero é atribuído na concepção, quando o blastocisto chega ao útero, mas agora somos todas fêmeas. Somos irmãs, somos amigas, somos mulheres. A ascensão nazifascista, né, a ascensão do Hitler ao poder, também marca um discurso de protecionismo das crianças. Né? Você sabe o que o Bolsonaro estava fazendo agora na campanha contra o Lula. Né? No último debate presidencial, lendo o texto falando de defender as crianças. Você lembra da Damares Alves, né? Se o Trump falou, agora só existem 2 gêneros, macho e fêmea, a Damares Alves disse: é um novo momento no Brasil em que menino veste azul e menina veste rosa. E aí, esse discurso de proteção das crianças era contra a doutrinação da educação e o marxismo, né? Volta para o Olavo de Carvalho, marxismo cultural, blá blá. Mas mais flagrantemente, o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance... Olha só. Vamos chegar no J.D. Vance. Vocês lembram que eu falei do J.D. Vance há pouco tempo atrás no vídeo? Vocês lembram que eu falei, gente, o J.D. Vance não tá aí à toa. O J.D. Vance foi colocado pela galera dos Tecnobro. Por que ele foi colocado pela galera do Tecnobro? Porque ele representa uma parte do Partido Republicano ainda mais brutalmente nojenta, racista, louca, fulbiruleibe das ideias, red pilled das ideias, esses caras sim.
Tem um vídeo dele numa conferência dos conservadores citando o Richard Nixon, que há 40, 50 anos atrás havia dito: os inimigos são os professores. I think in this movement, o J.D. Vance não apenas está falando que os inimigos são os professores, o J.D. Vance já falou em outros podcasts que deveria ser fechadas todas as universidades dos Estados Unidos. Tá? Declaração do J.D. Vance. Todas. Of national conservatism, what we need more than inspiration is we need wisdom. And there was a wisdom in what Richard Nixon said approximately 40, 50 years ago. He said, and I quote, "The professors are the enemy." Not the teachers, the professors. Normalmente você usa professor para professor universitário. Tá? Presta atenção. The professors are the enemies. Tá? Depois ele vai falar de fechar as universidades. E aí você pode lembrar do Barbalho, você pode lembrar do Ratinho Júnior, você pode lembrar do Alckmin, você pode lembrar do Paes. Agora a ideia, gente, por trás disso é porque é atacar a educação para manter as pessoas deseducadas e mantê-las sem pensamento crítico. Darcy Ribeiro. Sabe o Darcy Ribeiro? Vice-governador do Rio de Janeiro, enquanto o Brizola era governador, esse Darcy Ribeiro, aqui de Minas Gerais. Falava, né? A falta de educação no Brasil não é um problema, é um projeto. É um projeto, cara. É um projeto. Quanto menos acesso à teoria crítica, quanto menos acesso a compreender o mundo em que a pessoa vive, menos ela vai conseguir se rebelar contra qualquer coisa. Rio de Janeiro. Você pode lembrar de todos os democratas cristãos que... Ei, Mael. Um democrata cristão. Acham que a educação, os professores, são sempre os inimigos. Que a bomba sempre estoura no nosso colo. É porque uma população educada é mais difícil, né, de enganar. Mas enfim, bora lá. A ideia então vai ser voltar à grandeza da Alemanha, fazer a Alemanha grande de novo, que se revela, na verdade, uma estratégia para manter um pequeniníssimo grupo de oligarcas no poder. E aí você tem a foto do Trump na posse, ao lado da sua patotinha de bilionários. O Hitler desmontou a democracia alemã em 53 dias. Agora, nos Estados Unidos, você está tendo um blackout de dados. Perseguição a cientista, censura à ciência e aos departamentos de arte. Os departamentos públicos não podendo mais ter bandeira das lutas de pessoas negras, pessoas LGBT. Lembrar aqui também, né, que a ideia do Trump, e que é uma ideia que o J.D. Vance concorda e que boa parte dos technobros bilionários concordam, de demitir todo o funcionalismo público. Por quê? Para recontratar pessoas que sejam leais a eles. Tá? A ideia é tirar a estabilidade do funcionário público. O funcionário público não pode reclamar do governo, ele não é mais um funcionário do Estado, ele é um funcionário do governo de ocasião. Né? Então, assim, a gente desmonta a educação, desmonta o funcionalismo, desmonta, e depois tudo é privatizado. E quem são as pessoas que vão ter dinheiro e que vão ganhar todas essas coisas? Imagina, vocês conseguem, gente? Vocês conseguem imaginar agora quem que vão ser? O site da Casa Branca sem as informações climáticas, os Estados Unidos saindo da Organização Mundial da Saúde, do Acordo de Paris, as redes sociais dos bilionários, fazendo com que você não tenha acesso a informações contrárias à do regime. Vamos lembrar, gente, que o Facebook já ajuda Israel a matar a Palestina há muito tempo. Dá geolocalização para o governo israelense matar a galera. Surpresa nenhuma, tá? Surpresa nenhuma. Vários perfis que do dia para a noite começaram a seguir o Donald Trump e toda a escória, né, que está em volta dele, e coisas como esses aplicativos que você faz pergunta, ChatGPT, Gemini, Siri, que você perguntava o que o Donald Trump pensa dos latinos.
E a plataforma te respondia: Ah, eu não posso responder esse tipo de coisa porque é muito delicado, eu vou incorrer em erro. Tem uma coisa também que foi publicada nos Estados Unidos, que é importante constar nesse vídeo, que é o Projeto 2025. Né? Ele foi postado por um think tank conservador chamado Heritage Foundation, né? A Fundação da Herança, que é um grupo ultraconservador que programa ação a ação o que o governo Trump deveria fazer, e ó, só pra você saber, elas estão sendo seguidas, para que os Estados Unidos virassem um território terrivelmente cristão. O J.D. Vance, vice-presidente, deu uma declaração que poderia ter aparecido num episódio de The Handmaid's Tale, o Conto da Aia, que é o livro da Margaret Atwood, quando ela imagina o que aconteceria se os Estados Unidos fosse tomado de assalto por um regime fundamentalista cristão. Que, né, assim, livro, documentário, cada vez mais perto. O que aconteceria com as mulheres, com as pessoas LGBT? E aí só pra te contar, morre. Vai todo mundo ser torturado e morrer. Porque essa ideia desse cristianismo não tem nada de cristão. Ele é um discurso para justificar um projeto de poder. Sim. So let me say very simply, I want more babies in the United States of America. And it is the task of our government to make it easier for young moms and dads to afford to have kids, to bring them into the world, and to welcome them as the blessings that we know they are here at the March for Life. Nesse vídeo do J.D. Vance, que a Rochelle pôs na tela com as legendas, da Marcha pela Vida, né? Igualzinho a da Maris Alves, é só patota. Ele diz sobre tornar a vida mais fácil para os americanos terem mais filhos, que ele ama bebês. Gente, é mentira. É mentira. O atual secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que é outro bilionário, filha da... Vocês entenderam, filho do Bolsonaro? Ele é contrário ao aumento do salário mínimo nos Estados Unidos. Então, só para você saber, o mínimo que um trabalhador pode receber lá é $7,25. Um trabalhador estadunidense. Porque se for um imigrante, durante essa era do não recebe nem metade, recebe um dia sim, um dia não. No final do dia os caras falam assim, vou chamar a Lamigla. Corre cucaracha. Bom, né, da perseguição e da deportação em massa, ou o imigrante se submeterá a qualquer trabalho por qualquer dinheiro, ou ele será deportado. Lembrando que quando não for mais interessante que ele se submeta, ele será deportado, e quando ele é deportado, ele volta com a mão na frente, uma mão atrás e a roupa do corpo. Mas o cara recebeu lá durante anos e tinha uma grana guardada lá. Você acha que ele vai pegar essa grana? Você acha que quando o cara é deportado, os caras falam assim, nós vamos pagar a mudança da sua casa, você tira todo o seu dinheiro, tira tudo, tá? Porra nenhuma, meu irmão. O cara é preso, é mandado para um centro que é um campo de concentração, fica lá 2 meses, 3 meses, 6 meses, vem no aeroporto com a roupa do corpo e foda-se. Então, salário mínimo do estadunidense, $7,25, há 16 anos. Quando questionado no Senado se ele era contrário ao aumento do salário, ele disse que sim. O salário mínimo, como está, tá tudo bem. Então, só para você entender, 1 hora de trabalho estadunidense não compra uma dúzia de ovos. E aí tem o número de pessoas em situação de rua, que já são 800 mil, quase 1 milhão nos Estados Unidos. Aí tem o número de pessoas em situação de rua, aí tem o maior número de presos em números absolutos e relativos do mundo, 90% desses presos negros ou latinos, aí tem o tanto de gente que mora em carro, que mora em floresta, aí tem quase 50 milhões de pessoas que dependem de cupom porque não tem segurança alimentar, aí tem vários estados aprovando lei para trabalho infantil noturno a partir dos 14 anos... É o paraíso, né?
E nada disso aparece no discurso do Trump. O que aparece no discurso do Trump é que agora tem 2 gêneros, só macho e fêmea, é que vai ser uma revolução do senso comum, é que eles vão perfurar cada vez mais poços de petróleo. Olha que curioso, aqui no Brasil tá muito diferente. Nosso ministro de Minas e Energia falando que vai explorar petróleo até a última gota. Estou te dizendo que não há vitória eleitoral ao fascismo porque nós estamos no fascismo. Só que o nosso fascismo brinca de carinha democrata. Mas como que é isso se o presidente fascista dos Estados Unidos e o nosso ministro de Minas e Energia têm o mesmo discurso? Eu estava em reunião com os meninos do IBRAT, né, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Ele é um órgão correlato da ANTRA. Né? Se a ANTRA faz a observação das condições de vida, de existência de mulheres trans e travestis no Brasil, o IBRAT faz isso para transmasculinidades. E eles me prepararam um relatório brevíssimo, é uma ata da nossa reunião. Eu vou deixar ela na descrição desse vídeo também para você poder acessá-la. Com todos os retrocessos que nós estamos tendo agora no Lula 3. No que diz respeito aos ambulatórios, à saúde, ao acesso, às políticas educacionais, a poder usar seu nome nos espaços. E como a gente não faz o enfrentamento dessas questões em nível federal, né? E como o progressismo brasileiro não é progressista, a gente vai vendo isso, né? Mas aí se a Rita fala isso, se eu falo isso, o Ian fala isso, qualquer um fala isso, nós somos os web comunistas que estão trazendo o fascismo de volta. Nós não somos ninguém e ao mesmo tempo nós estamos trazendo o fascismo de volta. Nós. Faz as contas aí, meu fera. Você que tá vendo, faz as contas. Né? É uma crescente insatisfação popular. Agora, para onde essa insatisfação vai ser manobrada, depende de quem tem maior capacidade de manobrar. E aí, quando o Milei foi eleito, e um tanto de gente tá falando, coitado dos argentinos, estão vivendo o nosso passado. E aí, muitos de nós, eu fui só mais um deles, falei, eu não acho que eles estão vivendo o nosso passado, não. Eu acho que eles estão adiantando o nosso futuro. Aí a galera fala, não, João, que absurdo. Nós fizemos uma coalizão tão ampla que tem até fascistas contra o fascismo. Vai dar certo pra caralho. E aí você pega uma entrevista, né, da governadora do Rio Grande do Norte do PT e fala assim, como é que vai ser a próxima eleição? Não, tem que fazer uma coalizão ainda maior. Não tem como ceder cada vez mais, conciliar cada vez mais e fazer uma coalizão ainda maior. O Lula, gente, não é carta fora do baralho. O Lula é popular pra caralho. Agora, quantos anos que o Lula tem? 35, 40? Você acha que mesmo que aconteça do Lula conseguir estender mais um mandato, depois o PT tá formando quem? Vai vir quem? Quem vai ser? Vai ser o Haddad? Aí vai pôr o Haddad para concorrer com um Nicolas da vida qualquer, você acha que vai dar o quê? O clamor pela organização política é para que a gente possa organizar células de resistência e de combate. Poucas coisas produziram mais avanço no sistema de seguro de saúde nos Estados Unidos do que o Luigi Mangione. De repente, várias dívidas foram perdoadas, vários preços... Chat, mãozinha junto, todo mundo orando para São Luigi. Mãozinhas no chat, por favor. Tá? Vocês sabem, vocês são jovens. Eu não sei colocar essas porra, mas vocês sabem. Mãozinha no chat, por favor. Quem tiver aí no chat, tá? Orações a São Luigi, tá? Preços baixos. Se os governantes não têm pavor dos governados, eles vão descer o cacete na gente. Se nós somos uma matilha de cordeiros, eles serão os lobos. Sem a nossa capacidade de se organizar, eles não têm nada a temer. É que, historicamente, as palavras que mantêm a gente de pé é que não temos nada a perder a não ser os nossos grilhões. Mais uma vez, tudo na descrição do vídeo, pedido de organização política,
E a gente se vê semana que vem se o relógio não cumprir seus 89 segundos até lá. Beijinho. Tchau. Cara, obrigado, né, a Rita, por esse conteúdo fantástico. Fantástico. Tá? Obrigado a todos vocês que viram aqui ao vivo com o tio no canal. Se quiser ver os vídeos ao vivo, quiser participar do sorteio, ajudar o tio, vira membro. Vira membro no YouTube, dá seu sub na Twitch, entra no nosso Apoia-se, ajuda o tio. E estaremos de volta em breve com outros vídeos, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde